Nós vamos então tratar do tema proposto, arrependimento sim, remorso não, à luz de Lucas 22, versos 61 e 62. Ouça a leitura do texto. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Arrependimento e remorso são 2 palavras muito próximas, mas bastante distintas. Muitas pessoas confundem arrependimento com remorso. O remorso leva à morte. O arrependimento leva à vida. O remorso aprisiona. O arrependimento liberta. O remorso adoece. O arrependimento cura. O remorso leva à condenação eterna. O arrependimento leva à vida eterna. Eu quero ilustrar este importante assunto olhando primeiramente o que significa arrependimento. A palavra arrependimento traz a ideia de mudança, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vontade. O arrependimento, ele mexe com toda a sua estrutura, seu intelecto, suas emoções, sua volição, sua vontade. Em primeiro lugar, arrependimento é mudança de mente. É quando você reconhece que errou, tem consciência que errou e não busca os atalhos das justificativas infundadas. Segundo, o arrependimento, ele passa pela sua emoção porque é tristeza segundo Deus. É aquela tristeza que você tem de ter ferido princípios, de ter quebrado preceitos, de ter transgredido a lei, de ter ofendido a Deus, de ter machucado o próximo. Essa tristeza pelo seu erro é uma evidência de que houve genuíno arrependimento. Mas o arrependimento vai além. Ele atinge, toca, abrange também sua vontade. Significa dar meia volta. Dar as costas para o erro, para o pecado, para a transgressão e voltar a face para Deus. É preciso rompimento com a prática. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos de arrependimento. O remorso, ele é um falso arrependimento, ou um arrependimento incompleto, portanto, ineficaz. Porque dos 3 elementos do arrependimento, razão, emoção e vontade, o remorso tem 2 deles, mas não tem o terceiro. E eu quero ilustrar isso com a vida de Pedro e a vida de Judas Iscariotes. Esses 2 apóstolos pecaram contra Cristo. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Pedro se arrependeu e foi salvo. Judas mergulhou nas águas turvas do remorso e pereceu. Se você perceber, Judas teve o primeiro elemento do arrependimento, a questão racional, a questão do intelecto, porque ele reconhece que errou. Ele confessa que errou. Ele diz: eu traí sangue inocente. Ele tem plena consciência que o que ele fez, traindo a Jesus, estava errado. Mas só a consciência disto, a admissão desse fato, não representa ainda verdadeiro arrependimento. Em segundo lugar, Judas se entristeceu pelo seu erro. Ele foi lá e devolveu o dinheiro. Ele não quis aquele dinheiro. Ele não ficou feliz com aquele dinheiro.
Ele não saiu gastando aquele dinheiro, comprando propriedades com aquele dinheiro. Ele não se deleitou naquele dinheiro. Houve uma grande angústia na sua alma. O segundo elemento do arrependimento estava lá. Ele se entristeceu. Mas o problema de Judas Iscariotes é que o ciclo do arrependimento não se fechou. Faltou o terceiro elemento, que é a vontade, que é a volição, que é virar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. O que aconteceu com ele? Ele saiu dali, e em vez de voltar-se para Jesus, de confessar o seu pecado a Jesus, de se arrepender aos pés de Jesus, ele saiu dali e foi se enforcar. Ele foi se enforcar. Ele suicidou. Ele tirou sua própria vida. Porque não se arrependeu, ele mergulhou nas águas revoltas do suicídio e pereceu eternamente. Vamos ver Pedro. Pedro também negou Jesus, ele negou Jesus e negou 3 vezes. A primeira vez ele disse, eu não conheço esse homem. Da segunda vez, ele jurou que não conhecia Jesus. Da terceira vez, ele blasfemou, ele falou impropérios, negando conhecer Jesus. Mas diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e ele, ao perceber o olhar de Jesus, ele saiu dali chorando amargamente. Então, primeiro, Pedro reconheceu o seu erro também no aspecto intelectual. Ele sabia que tinha negado ao seu Senhor. Segundo, teve o elemento emocional. Ele chorou amargamente. Na língua grega traz a ideia de que água podre fluía de dentro dele, como sinal da sua tristeza pelo seu pecado. Mas o terceiro elemento do arrependimento estava presente em Pedro. Ele se voltou para Jesus. Jesus o buscou. Jesus o restaurou. Ele se humilhou. Ele se arrependeu. Ele foi perdoado. Ele foi restaurado. Jesus restaurou a vida dele, Jesus restaurou o ministério dele e a partir dali Pedro se transforma num grande expoente da igreja, um pregador poderoso, um homem que operava sinais e maravilhas, um homem que foi líder da igreja, um homem que viveu para a glória de Deus a partir desse momento. Você pode também se arrepender, você deve se arrepender. A essência do Evangelho é arrependimento. Jesus Cristo diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não tem perdão de pecados. Mas se você se arrepender, por mais grave que seja o seu pecado, por mais longe que você tenha ido, por mais profunda que seja a sua queda, Deus perdoa pecados. Deus é rico em perdoar e Ele tem prazer na misericórdia. Onde há arrependimento, há cura. Onde há arrependimento, há perdão. Onde há arrependimento, há salvação. Onde há arrependimento, há restauração. Por pior que seja o seu pecado, por mais grave que ele tenha sido, Deus perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados. Hoje eu conclamo você, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus enquanto é tempo, porque a porta da graça está aberta. Porque Deus convida você e abre os braços para você. Quando o filho pródigo caiu em si e disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quando ele estava vindo, o pai correu, o abraçou, o beijou, deu-lhe o anel, deu-lhe sandália, deu-lhe roupas novas e festejou a sua volta. Deus também quer celebrar a sua volta para Ele. Eu quero orar em seu favor. Quem sabe hoje, onde você está, possa ser o dia mais feliz da sua vida. A Bíblia diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje chegou o seu dia. Ore comigo. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, dando-lhes a bênção do arrependimento para a vida, o perdão dos pecados, a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.